entrando, tá? Olá, bom dia a todos. Estamos aqui já ao vivo no Facebook. Quero agradecer a presença de todos, o acompanhamento aqui da nossa conversa de hoje. Nós estamos hoje aqui num tema fundamental, importantíssimo. Nós estamos com a Patrícia Blanco. Bom dia, Patrícia. Obrigado pela presença. Passo a palavra para você para uma apresentação sua, Patrícia, que preside um instituto extremamente relevante, que é o Palavra Aberta, que tem atuado com publicações na defesa da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Thaís, Eugênio e a todos que nos acompanham. É uma alegria estar aqui, podendo dividir essa tela, né, num momento tão estranho que a gente vive de distanciamento social, mas para falar de um tema que é caro para todos nós, né, liberdade de expressão. E ainda mais num momento em que a gente vive desafios bem complicados, vamos dizer assim, para todas as questões de liberdade, inclusive liberdade de imprensa. Obrigado, Marcos, pelo convite. Obrigado, Patrícia. Querido Eugênio Butti, Eugênio, que é professor da ECA, é articulista do Estadão, foi presidente da Rádio Brás. Eugênio, obrigado por atender nosso convite. Bom dia, querido. Bom dia a todos, Marcos, Patrícia, Thaís. Fiquei muito honrado com esse convite e espero ajudar na conversa sobre esse tema tão decisivo e crítico para nós. Obrigado, Eugênio. E a querida amiga, a Thaís Gasparian. Thaís, que é uma grande advogada, uma defensora das liberdades, especialmente a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, advogada especializada nisso e também especializada não só na imprensa, mas também nos meios eletrônicos em geral. Bom dia, Thaís, querida. Obrigado por não apenas participar, mas organizar essa live. Oi, Marcos, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Patrícia e Eugênio, queridos amigos, colegas de trabalho e de luta, obrigada por participarem aqui dessa conversa. O Marcos sempre prestigiou muito a liberdade de expressão quando ele foi presidente da OAB de São Paulo. Ele fez uma comissão de liberdade de expressão, que foi muito ativa com Walter Seneviva. Então, sempre é uma pessoa reconhecida por prestigiar essa área. Obrigado, Thaís. Patrícia, você comentou da questão das liberdades, né? Nós temos, talvez, a Constituição hoje, a Constituição brasileira, mais libertária da nossa história. Com a palavra livre é mencionada 30 vezes na Constituição. A palavra liberdade é consagrada 19 vezes na nossa Constituição. Uma delas é sobre a liberdade de pensamento, a outra sobre liberdade de imprensa, liberdade de manifestação. O momento que vivemos, você comentou, é um momento em que dificuldades se apresentam não só em relação à liberdade de imprensa, mas às liberdades em geral. Qual é a leitura que você faz em relação ao momento que vivemos, Patrícia? Bom, eu vejo que, realmente, a Constituição de 88 ela é um marco, né, garantidor da liberdade de expressão, né? Quando a gente tem lá, logo no início, como cláusula pétrea, livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, né, e reforçando em outros artigos, e também lá no capítulo, né, específico da comunicação, ela é muito forte nisso, né? Até o ministro Aires Brito tem uma frase que eu adoro, que eu gosto muito sempre de citar, né, que ele diz: a liberdade é plena, né, e sendo plena inadmite a censura. Então, assim, ele reforça muito essa questão da liberdade. O que eu sinto é que a gente, 30 anos depois da Constituição,
ainda experimenta tentativas de restrição por conta de uma cultura sensória que a gente ainda tem, que ainda corre nas nossas veias, né? Infelizmente. E aí, essa cultura sensória, ela vem de todos os lados. Se antes, na época da ditadura, a gente tinha um órgão constituído que cuidava da censura, que você tinha né, um ponto ali que fazia a censura de veículos, de arte, de cultura e de tudo mais, hoje, essa tentativa de restringir a liberdade de expressão, ela está espalhada, ela está difusa. E ela está difusa, inclusive, nas redes sociais. Quando você, por exemplo, coloca uma opinião sua e você é extremamente criticado, quase assediado virtualmente, a ponto de você se sentir ameaçado por uma opinião, né, que você publicou. E aí, o que acaba acontecendo? Ou você sai desse debate, sai dessa esfera, né, por conta, praticando uma autocensura, ou você entra num embate que leva a uma escalada de violência absurda. Então, o que eu vejo é que os desafios que eu sinto hoje na questão da liberdade é a falta de entendimento do qual é a minha liberdade. Até onde eu posso, né, expor? Será que um xingamento é liberdade de expressão? Será que a gente ameaçar alguém virtualmente é liberdade de expressão? Eu sempre falo, a liberdade de expressão não pode ter limites, mas ela tem consequências. Então, a gente precisa analisar isso, né? Antes de passar para o Eugênio, nós estamos aqui com o acompanhamento do João Milano Veiga, de Araraquara, com o Flávio Augusto, de Casa Branca, o Eudécio, de Itaquera, e o Eugênio, o Zig Quinete, lhe mandando um abraço. Eugênio, a questão das redes sociais, né? Quando chegava a internet, nós vivenciamos aqueles momentos iniciais, havia uma expectativa de que a internet seria um instrumento de aproximação das pessoas e que levaria, com isso, a uma troca de cultura, uma troca de conhecimento, um avanço numa sociedade mais plural, mais democrática, no mundo inteiro. E a realidade que está sendo imposta a nós não é essa, é uma realidade difícil, como disse a Patrícia, né? A disseminação do ódio, a disseminação da intolerância, isso no Brasil e no mundo inteiro. Esse uso da tecnologia, você acredita ao momento da democracia, as dificuldades da representatividade democrática ou a abertura da fala para pessoas que, infelizmente, se apresentam como não preparadas para um debate mais qualificado? Bom, Marcos, esse é um tema complexo e desafiador, porque, para pensá-lo, nós temos que lançar mão de categorias conceituais que não eram habituais, não são do nosso expediente, do nosso repertório comum. Eu vou tentar dar um panorama muito rápido, mas mobilizando 2 níveis de consideração, e eu espero que isso deixe mais claro por que eu digo que isso é tão desafiador e esclareça um pouco também que situação nós estamos enfrentando. As tecnologias, como tecnologias, elas, evidentemente, são facilitadoras. Nós aqui estamos conversando graças a avanços tecnológicos. Isso nos permite superar distâncias, nos permite trocar conhecimentos, trocar informações, fazer circular as ideias, esse ideal dos direitos humanos que nos acompanha desde o Iluminismo, talvez desde o Renascimento. Muito bom. Agora, de outra parte, algo muito preocupante é exatamente o regime de propriedade das tecnologias. Deixa eu explicar um pouco.
Nós temos hoje no mundo 2 ou 3 grandes conglomerados que exploram essas tecnologias em regime de monopólios globais. São monopólios que atravessam as legislações nacionais e são exercidos quase que sem limite algum. O controle do que é veiculado, de como isso é organizado, os chamados algoritmos que governam a circulação das ideias, são monopólios globais, são fechados e estão fora do alcance do debate público. Não há um controle democrático sobre isso. Bom, as tecnologias são positivas, o controle da propriedade em regime de monopólio global é uma ameaça. O que acontece aí? Criou-se um ambiente em que se nivelou, como se fossem coisas iguais, o chamado discurso do ódio, a indústria da calúnia, a indústria da difamação, essa atividade de fomentar a intolerância, o fanatismo, e a informação apurada profissionalmente por jornalistas e o conhecimento conquistado por cientistas em pesquisas exaustivas, é como se tudo fosse igual. Quando tudo é igual, as chamadas fake news ou a desinformação, ela ganha, porque ela apela diretamente para a emoção das pessoas, e as pessoas se engajam nisso facilmente. Então, cria-se um descompasso. O que predomina hoje nas redes é a mentira, uma mentira industrializada. E isso favorece regimes totalitários, às vezes até, ou autoritários, candidatos a totalitários, e às vezes nós temos até alianças orgânicas entre a indústria da desinformação e os regimes ou os governantes ignorantes e candidatos a ditadores. Isso é muito ruim e é isso que nós vivemos. Muito bem colocado. Thaís, querida, você que profissionalmente, inclusive, defende, muitos jornalistas são vítimas desse ambiente. Nós já tivemos profissionais que saíram da profissão por conta de ataques em redes sociais. Mas nós temos também uma outra situação, e me corrija se eu estiver errado, Thaís, que é o uso da própria máquina judiciária, né? No sistema que nós temos hoje, com a queda da lei de imprensa, você passa a ter a possibilidade de um jornalista sofrer ações no Brasil inteiro, e muitas vezes ter que responder na pessoa física, sem ter a cobertura da pessoa jurídica, tendo custos altíssimos para responder a processos em pontos completamente diferentes no Brasil. Essa situação do profissional jornalista hoje é uma situação difícil, sob o ponto de vista do exercício, da liberdade do exercício profissional versus essa opressão que vem por parte desses ataques? Oi, Marcos. Pois eu acho que é tudo uma reunião de fatores, né, que nós estamos vendo, mas é claro que a instrumentalização do judiciário, ela serve a propósitos, vamos dizer, não éticos, para falar o mínimo, propósitos, eu diria até ilícitos, né, para fazer pressão, para você constranger pessoas ou empresas, enfim. O que a gente vê nessa questão da instrumentalização do judiciário em relação à imprensa é um uso de uma lei, na verdade, de um procedimento, que é o juizado especial, para processar
jornalistas por conteúdo jornalístico. O juizado especial, ele foi criado logo depois da Constituição de 88, e era antes os pequenas causas, e depois virou o juizado especial cível. Ele foi criado basicamente para proteger consumidores. Então, de forma que os consumidores, diante das grandes aglomerações, das grandes lojas, os consumidores pudessem processar e pedir, exigir seus direitos em relação a essas empresas, para que, e com alguns confortos para o consumidor. Então, o consumidor poderia processar no seu domicílio, quando a regra do processo civil é que você processe as pessoas no domicílio das pessoas. Mas, no caso do juizado especial e para os consumidores, você poderia enfim, processar do seu domicílio, de forma que você estando, não sei, para falar no Piauí, você querendo processar uma empresa com sede no Rio de Janeiro, você pudesse fazer isso no seu domicílio, você não precisasse se locomover até o Rio de Janeiro, contratar advogado lá para você processar, etc. Então, por exemplo, essa daí é uma das facilidades criadas por esse procedimento em relação aos consumidores. No entanto, tem sido usado isso daí, por exemplo, para processar jornalistas. Então, que é o caso que você devia estar em mente quando você mencionou, que é o caso da Elvira Lobato, mas nós tivemos diversos outros depois, agora mesmo, nós estamos falando eu falei com um amigo meu, o Leão Serva, e ele estava comentando de um jornalista. Ele também, onde que ele está trabalhando agora, o Leão Serva? Na TV Cultura. É isso, na TV Cultura, é isso. E o Leão, ele está lá e ele estava justamente comentando de um caso que está correndo agora para ver como é que a gente pode agir. Mas é justamente isso. Então, são diversas pessoas ao redor do Brasil processando um jornalista. O jornalista é uma pessoa física, ela não tem a mesma disponibilidade, nem financeira, e nem de locomoção, né, para estar em tantos foros. Então, se você... No interior do Amazonas, do interior do Rio Grande do Sul, audiências no dia seguinte. Você processa em diversas partes do Brasil, você acaba deixando essa pessoa com uma dificuldade de defesa muito grande, e isso tem acontecido. Mas não é só... tem acontecido em algumas outras áreas também, mas nessa, com relação à imprensa, ela tem acontecido de forma cada vez mais forte, desde que aconteceu isso daí com a Elvira, no caso da Igreja Universal, que diversos fiéis processaram a Elvira Lobato em diversos lugares do Brasil, e não teve, apesar de ter tido, na época, ter tido uma grande discussão sobre o assunto, na verdade, não se discutiu a questão principal, que é justamente a questão da liberdade de imprensa, porque a gente fica, hoje, que bom que a gente está podendo ter essa conversa, mas é uma conversa que, na verdade, pode durar 24 horas durante meses, porque é uma questão social, e a gente deve ter essa conversa, são muitos pontos de vista para definir, inclusive, qual que é o papel do Estado, né? O Eugênio estava falando dos grandes conglomerados, dos monopólios. A gente vai querer que o Estado proteja os cidadãos desses monopólios, ou que regule, ou não? A gente vai querer que o Estado fique longe de tudo isso e deixe os cidadãos... então, você tem uma discussão que é profunda, é filosófica, é ética, enfim, passa por diversas questões, e ainda mais agora com essas comunicações digitais, em que... E também toca em outro ponto, que é o tal do jornalismo cidadão. Quem é jornalista hoje em dia, né? É difícil você... Quem tem um blog... tema depois, eu quero voltar a esse tema com você, Thaís, por conta daquela medida provisória que acabou com o registro do jornalista. Você sabe a preocupação que eu tenho, já te manifestei. Deixa eu só anotar que está conosco também a Camila Soares, do Espírito Santo, o Renato, de São Carlos, o Felipe Bastos, de Paiva Ribeiro, o Antônio Pedro Machado, querido o Adilson Pedro Machado, estou sem óculos aqui, distante. O Adilson, querido Adilson de Itaém, o grande advogado criminalista, Antônio Ruiz Filho, a Neuza Altério, querida amiga de Tapecerica da Serra. Patrícia, deixa eu lhe perguntar o seguinte.
O Instituto Palavra Aberta ocupou um espaço muito importante, né? Nos debates, na literatura. Eu trouxe aqui para fazer propaganda. Aqui, ó. Eu leio, fui sobre o livro. Pensadores da liberdade, liberdade de expressão e seus limites, enfim, uma vasta literatura que é patrocinada, exatamente essa, em torno do conceito, exatamente. Tem aqui. Mas eu acho que a grande trincheira do debate hoje é o Instituto, principalmente no que diz respeito a permitir uma discussão mais aprofundada sobre isso. A minha pergunta é o seguinte: você acha que a sociedade assume como direito dela a liberdade de imprensa, como um espelho do direito ao pensamento, do direito à liberdade da expressão, do direito à informação? A sociedade assume como um direito dela a liberdade de imprensa, ou como regra, vamos dizer assim, não como ideário, mas é algo tratado como que diz respeito à mídia, às corporações de mídia? Bom, primeiro, obrigado pelas referências ao Palavra Aberta. A gente tem tentado manter justamente esse espaço de debate, né, de interação entre a academia com sociedade, fazendo estudos, né, proporcionando, incentivando a produção acadêmica na área de liberdade de imprensa, liberdade de expressão, direito à informação. E eu acho que você colocou um ponto muito importante. Muitas vezes eu me pergunto se a sociedade realmente tem um entendimento do papel da imprensa como crucial para o seu acesso à informação, para que você, como cidadão, tenha conhecimento dos fatos que realmente estão acontecendo, com vozes plurais, com coberturas de âmbito nacional, baseados em fatos, em dados, em ciência. Se realmente o cidadão tem essa percepção de que não é um direito do jornal X, do veículo Y ou da emissora de TV, é sim um direito dele de ter acesso àquela informação. A gente tem discutido muito isso e nos últimos 2 anos, principalmente, a gente tem falado muito. O Eugênio é do Conselho Consultivo do Palavra Aberta, ele sabe das minhas angústias em relação a isso, que quando eu recebo uma mensagem de alguém do meu convívio, né, dizendo isso aquele veículo não mostra, isso criticando, né, o veículo de uma forma tão exacerbada, eu começo a me perguntar se realmente as pessoas sabem o que é a imprensa, né? E o que é a imprensa no sentido, não nesse sentido amplo de imprensa um saco de gato, né, que você joga tudo lá dentro. O que é um veículo de comunicação independente, bem posicionado, com jornalista responsável, com CNPJ, que está ali se expondo, como a Thaís colocou na questão das ações judiciais contra jornalistas, que vai à frente, que vai investigar. Então, realmente eu sinto que falta um conhecimento. E por muito tempo, talvez esse tenha sido uma crítica que eu faço aos veículos, né, e aos próprios jornalistas, eles pararam de contar para essa sociedade, né, qual é a minha função, qual é o meu papel, e como eu faço o jornalismo, como eu pratico, como eu construo uma notícia a partir de uma sugestão de pauta, né, como que eu faço essa reportagem, quais são, com transparência no processo jornalístico. Então, eu vejo que a gente está passando por um momento de grandes transformações, a gente estava conversando isso um pouco antes, mas eu acho que tem um momento também de reconhecer que é preciso contar para a sociedade qual é o papel da imprensa e do jornalismo profissional. Eugênio, só pontuando aqui, o Sérgio Soares, de Ubatuba, o querido amigo, Teto Valim, que é da Guaí. Nós temos a Cida Prado, a Cida, que é, além de advogada, também é jornalista, Vladimir Cassani, aqui de São Paulo, o Renato Barros, acho que já falei, de São Carlos. Eugênio, você é o professor da ECA, né? Que é um celeiro de pensamento livre, é um dos principais celeiros de pensamento livre. O jovem, aquele que está ainda entrando
no ambiente universitário, que está sendo moldado para ser o futuro nosso, né? Os grandes profissionais do nosso futuro. Como é que o jovem está lidando com a questão das redes sociais, das liberdades, especialmente a liberdade de imprensa? Está sem som, Virginia. Agora veio. Agora sim. Sabe o que eu pensei? Ainda bem que está sem som, porque eu comecei mal a resposta. Então, agora eu tenho uma segunda chance. Eu vou fazer mais isso, deixar o microfone desligado até eu pensar melhor. O que também é um problema racional sem solução, porque aí a única solução é o silêncio. A liberdade de expressão impõe isso para a gente, dá valor para o silêncio. Ontem foi o Dia Universal do Silêncio, por sinal. Muito barulhento para o meu gosto. Mas, veja só, Marcos, é difícil a gente ter uma impressão, ainda que seja imediata ou muito da realidade sensível, sem mais cuidados estatísticos, etc., do que pensa ou de como age a juventude em relação às redes sociais e tudo mais. Porque nós temos recortes diferentes e que são muito, às vezes, nuançados e outras vezes são muito contrastados. Eles aparecem de forma até despudorada nas redes sociais. Eu não estudo as redes sociais, mas alguma coisa ou outra acaba nos chegando, especialmente na escola de comunicações, onde há pesquisas a respeito, onde há muita interlocução com estudiosos que mergulharam nesse assunto. A gente, no meu caso, por trabalhar na Escola de Comunicações e Artes como professor, e também por ter alguma atividade ligada ao Instituto de Estudos Avançados da USP e o Instituto de Estudos Avançados da Unicamp, do qual eu sou conselheiro também, onde esse tema é muito presente, a gente acaba tendo um panorama. Existe uma juventude fascista que é algo alarmante, porque quando eu digo o fascismo ou uma juventude fascista, eu preciso fazer uma pequena mediação, porque é evidente que nós não temos uma replicação perfeita do modelo fascista italiano ou do franquismo, ou mesmo da ditadura do Estado Novo do Getúlio Vargas, que tinha um pé muito claro, especialmente o fascismo italiano e a ditadura do Vargas, tinha um pé muito claro na defesa de certos direitos trabalhistas, para propor aí uma aliança de classe, uma coisa conhecida e tal. Nós não temos a mesma coisa hoje, mas existe uma mentalidade muito forte, com organizações políticas condizentes com essa mentalidade, cujos valores são uma certa xenofobia, um machismo exacerbado, uma intolerância com relação a qualquer conduta que não se afine com a moral conservadora mais tacanha. Vem daí o ódio contra as artes, o ódio contra a universidade. Nós temos, e há outros traços aí, mas não precisamos alongar a lista, nós temos uma juventude engajada nisso. É um horror, porque isso parece até entrar em contradição com os hormônios da juventude, que pedem por liberdade. E isso é assim desde os gregos. Aristóteles reclamava que a juventude é muito passional, que é um problema, mas também é uma solução. Então, é uma coisa chocante, mas nós temos uma juventude intolerante,
odienta e odiosa, uma juventude que embarca no fascismo, ou no fascismo vintage, num fascismo anacrônico, num fascismo quase que desenterrado, né? Para usar uma expressão muito cara a uma certa pessoa da nossa área cultural atualmente. Mas existe uma juventude que busca caminhos e que testa a liberdade. E, de uma certa maneira, nós poderíamos dizer que a juventude existe para testar a liberdade. E isso tem sido assim nas nossas sociedades ditas ocidentais, pelo menos desde os anos 50, mas já nos anos 40 tinha... Nos anos 20, nós tivemos experiências culturais desse tipo. E se a gente pegar as artes, nós vamos ver sempre uma vanguarda exercida pela juventude. Gozado que Lenin dizia que a juventude é a chama da revolução. Isso quer dizer, é aquilo que brilha no processo de transformação social, mas nós podemos ir para outras revoluções. A Revolução Francesa tem um papel reservado à juventude muito grande. Saint-Just não tinha 30 anos, tinha 27, 26 anos, quando foi guilhotinado em 1934. Danton tinha 34, 35 anos, Robespierre tinha 37 anos. Incrível isso. Ele, 35 é jovem ainda, né, Eugênio? Não, mas é jovem, sem dúvida. É jovem, sem dúvida, porque nós temos que pensar que esse pessoal estava nativo há muito tempo. Trotsky, em 1925, quando era presidente do Soviet Petrogrado, em 1905, não, em 1917, ele tinha 20 e poucos anos. Pessoas que desempenharam papéis nas transformações sociais eram jovens. Nas artes, nós não precisamos nem dizer, são inúmeros. As rupturas estéticas e as rupturas políticas, na modernidade especialmente, elas têm essa característica de ter a juventude na liderança. E hoje nós temos isso. Vários movimentos dos jovens nas redes sociais, claro que sempre tirando aqueles que se deixaram inebriar pela fumaça venenosa do fascismo, mas são vários os movimentos que testam a liberdade. A liberdade só vive quando ela se expande, quando ela vai além do que se espera, quando ela surpreende. A liberdade não é um prêmio para o bom comportamento. Ao contrário, ela guarda, e guarda num lugar especial, o espaço para transgressão, para subversão. Veja que a carga valorativa da palavra subversão muda conforme aquele que a pronuncia, né? A ditadura militar no Brasil combatia a subversão. Outros líderes premiam a subversão, aquilo que subverte a ordem estabelecida e que pode ser renovador, e muitas vezes é um erro. Eu noto isso, sim, na juventude da Universidade de São Paulo em geral. Eu tenho enorme apreço pelas conquistas, pelas experiências dos jovens. E eu, quando era um pouquinho mais jovem, também participei de movimento estudantil e de outras coisas. E tenho ótimas lembranças disso. Agora, nós estamos num tempo em que procura-se mudar o signo do engajamento da juventude. Existe uma idolatria de uma juventude obediente, de uma juventude militarizada, de um patriotismo hipócrita. Isso é hipócrita e regressivo. Isso é muito preocupante. Mas na Universidade de São Paulo, na Unicamp, os sinais, eu diria, são animadores.
O jovem é motor das revoluções, né? Em qualquer regime. Você estava comentando, eu estava lembrando de movimentos aqui de São Paulo, né? Da Faculdade de Direito lá no São Francisco, né? Eu lembrei, por exemplo, na década de 40, passeada da Mordaça, né? Contra Getúlio Vargas, contra a censura de Getúlio Vargas, os estudantes eram de máscara. Não era por causa do vírus, né? Era por causa do vírus da censura. E muitos foram presos e alguns foram inclusive, levados à Itália, né? A força expedicionária, como punição pela liderança na passeata da Mordaça. Não, você veja que... A utopia da indignação, da mudança. Exatamente. Eu não quero te interromper. Eu não quero te interromper, mas vou muito rápido. Mas veja a Praça da Tiananmen, a Praça Tiananmen, na China, o papel que os jovens exerceram lá, 1990, alguma coisa assim. Agora, em Hong Kong, veja o caso da Primavera Árabe, o movimento Podemos na Espanha, o movimento de contestação na Grécia, o Occupy Wall Street. Veja, não precisamos nem falar de Woodstock, no movimento contra a Guerra do Vietnã, em todos os países, em todos os regimes. O que se espera da juventude é a experiência radical da liberdade. É isso aí. Muito bem. A Cira Prado já tinha comentado que está conosco, depois vou falar para a Patrícia, ela levanta uma questão, o Jorge Marcos, querido amigo de Itaquera. Thaís, voltando para a questão do jornalista. Nós tivemos uma medida provisória, nós tivemos uma decisão do Supremo, anos atrás, que dispensou o diploma de jornalismo como condição para o exercício da profissão de jornalismo, né? De jornalista. E, mais recentemente, nós tivemos uma medida provisória que eu confesso não sei o destino dela, porque são tantas medidas provisórias que a gente acaba não tendo oportunidade de acompanhar todas, mas dispensando o registro no Ministério do Trabalho algumas atividades, entre elas a do jornalista. Esse movimento de liberação, vamos dizer assim, do exercício profissional é positivo ou traz algumas preocupações no que diz respeito à integridade, vamos dizer assim, da atividade do jornalismo? É uma pergunta, é uma resposta complexa. Não sei se eu vou conseguir esgotá-la aqui, mas daí eu peço ajuda aqui para os meus universitários amigos, o Eugênio e a Patrícia. Fui eu que fiz a sustentação oral, fui eu que defendi no Supremo o fim do diploma de jornalista. Eu era advogada, enfim, que trabalhei nesse caso pelo fim do diploma de jornalista. E obedecia naquela hora, essa teoria obedecia naquele momento uma dificuldade que tinha, talvez o Eugênio possa depois esclarecer um pouco melhor, mas uma dificuldade que se tinha de que não poderia trabalhar na imprensa outras pessoas que não tivessem diplomas de jornalista. Então, era uma pressão que se fazia, me lembro, principalmente na Folha de São Paulo. Você vê o Otávio Frias Filho, né, que foi durante tantos anos, faleceu agora há quase 2 anos, mas que foi durante tantos anos editor da Folha de São Paulo, e ele teve uma briga pessoal para ele ser reconhecido como jornalista, porque apesar de ser assim, um acionista e editor do jornal durante tanto tempo, a formação dele universitária não era em jornalismo. Então, houve uma série, enfim, ele acabou conseguindo até um registro como jornalista, anos depois, porque pelo exercício longo da profissão, mas sem poder exercer a profissão, então era tudo uma questão bem complexa. E a imprensa, naquele momento, queria contratar pessoas que fossem de outras áreas, para ajudar, inclusive, na cobertura jornalística, né? Você vê, no Brasil, o jornalismo é uma graduação,
E em muitos lugares do mundo, o jornalismo é só uma pós-graduação. Você faz graduação no que você quiser. Você faz em psicologia, em história, ciências sociais, matemática, física, e depois você pode fazer uma pós-graduação em jornalismo, né? No sentido de que é importante que tenha uma formação em alguma área para você conseguir. O jornalista que tem uma formação na área consegue cobrir melhor aquela área, cobrir no sentido de analisar os fatos que ocorrem naquela área de uma maneira melhor do que pessoas que não têm a formação, que não têm nem a linguagem, né? Nós aqui da turma dos advogados, quantas vezes você não viu no jornal, e o juiz deu um parecer. O juiz não dá parecer, né? O juiz profere sentença, ou profere decisão. Mandou. Então tem um montão de coisas assim que você vê que são erros, está errado aquilo lá, não sabe o que está falando. Não é uma opinião, quer dizer, pode até ser uma opinião do juiz, mas não é uma decisão, né? Aquilo lá tem uma força. Então, tinha uma razão para aquilo. E, claro, que depois a gente parece que esquece as razões, né? Que deram razão à existência de um movimento, e agora a situação mudou muito. Se você me perguntasse, mas Thaís, você pessoalmente, você é a favor do diploma de jornalista de novo? Eu ia dizer para você, não sou a favor do diploma de jornalista de novo, mas uma questão é o diploma de jornalista, outra é você estar registrado no sindicato dos jornalistas, outra é você ser um jornalista, porque muitas vezes se define o jornalista como aquele vinculado a uma empresa de jornalismo, né? Porque uma empresa de jornalismo, ela também passa a ter determinados contornos éticos de procedimento, de visão, e que os jornalistas passam a ter uma supervisão na sua atividade. E quando o jornalista tem um blog só o blog, e não está ligado a nada, é independente, tem o blog, não passa por... A questão ética é ele que define o seu estilo, ele que define o que ele vai cobrir ou não. Então, daí tem uma série de questões. Eu diria que se não fosse o governo atual, eu preferia que os jornalistas tivessem, e jornalistas, aqueles que exercem a profissão ou os que comentam, que tivessem ampla liberdade e que não tivessem que submeter a nenhuma regra, a nada, nenhum estreitamento da sua função, mas sempre a gente acaba analisando, e muitas vezes eu, principalmente, quando eu fico imaginando o Estado regulando alguma coisa, eu morro de medo do Estado regulando alguma coisa no Brasil. Qualquer nível do Estado regulando, eu morro de medo, porque eu acho que sempre regula errado, sempre regula da maneira do seu próprio gosto, pessoal, não se estende no tempo, você não tem aquilo como uma instituição, é sempre ao sabor do vento, do momento. Então, agora detesta jornalista, depois adora jornalista, e depois a Globo é maravilhosa, a Globo é de direita, a Globo é de esquerda, Globo é um lixo, Globo, sabe? É muito, muito... É assustador essas mudanças. Então, toda vez que eu fico pensando o que o Estado regulando alguma coisa, eu quero distância do Estado. Não sei se eu respondi um pouco a sua questão ou não. Ótimo. Obrigado, Thaís. Não sei se talvez fosse interessante ouvir um pouquinho o Eugênio nisso. Posso me meter? Pode. O Eugênio, porque você trabalhou ali na Rádio Brás, né? E você lembra dessa fase, dessa época do diploma do jornalista, tal. Eu lembro que o Alberto Dines, eu conversava com ele muito, e ele era contrário a não diploma do jornalista. Ele tem um livro sobre isso. Ele me falava, Thaís, eu sou contra. E eu ficava discutindo com ele, enfim, diversos pontos de vista dele. Qual que é o seu? Você que trabalha numa faculdade, você dá aula na faculdade de graduação de jornalismo. O que você acha disso? Eu me lembro também, Thaís, do Dines, e eu trabalhei com o Dines, aprendi muito com o Dines, é um jornalista que eu guardo no ponto mais alto da minha memória afetiva, das minhas referências profissionais, um grande jornalista.
Mas, nesse ponto, eu tinha uma diferença com ele. Eu penso muito o seguinte: em nenhum dos países que são referências para nós, quando nós buscamos exemplos de imprensa livre, de imprensa de qualidade, que realmente fiscaliza o poder, que publica furos, que tem equipes preparadas, onde o jornalismo é uma profissão digna, onde jornalistas são respeitados socialmente. Em nenhum desses países, o diploma é um requisito obrigatório para o exercício da profissão. Esse é um ponto essencial. É lógico que eu, como jornalista e como professor de jornalismo, eu sou francamente favorável às escolas de jornalismo, tanto no nível da graduação como no nível da pós-graduação. Nos Estados Unidos, nós temos formação de jornalista em graduação e na pós-graduação, que lá é o graduate, o outro é o undergraduate. Temos os dois casos. E sou a favor de programas e formas pelas quais os jornalistas possam seguir estudando ao longo de toda a carreira profissional, como acontece com médico, dentista, psicólogo, engenheiro, economista. Todo mundo está estudando o tempo todo, inclusive advogados. Precisa estudar. Mas eu sou contrário a que o diploma seja um requisito obrigatório para o exercício da profissão. Sempre fui. E eu tenho enorme desconfiança de o Estado regulando. Eu sou a favor de que o Estado regule um monte de coisa. Por exemplo, a única esperança que nós temos para quebrar os monopólios globais das tecnologias digitais são os Estados ou os acordos entre Estados. Nós dependemos do Estado para isso. Mas quando nós estamos falando do Estado conferindo título de jornalista e regulando isso com rédea curta, é um problema. Porque vamos pensar, a lei que instituiu a obrigatoriedade do diploma e tal, aí eu vou pedir socorro para a Thaís e para a Patrícia, eu acho que é da Junta Militar de 1967. Exato, de 67, sim, 69. Isso. Ou é 67 ou é 69. Mas era aquele período tenebroso, uma junta militar. Isso é fácil até a gente descobrir aqui, dar um Google, a gente vai ver. Mas olha que coisa. A necessidade de ter um jornalista credenciado e responsável por cada veículo era uma necessidade do regime militar. Não era uma necessidade do leitor, do público ou mesmo da categoria profissional. Isso é uma instalação prévia do regime autoritário para que ele pudesse ter a quem prender, ele pudesse ter alguém que deveria responder pelo que fosse publicado lá de desagrado do regime. Então, a instituição dessa figura que só dá o exercício profissional quem tem um diploma e fez um registro não sei onde, Ministério do Trabalho, etc., era uma necessidade do controle da informação e não uma necessidade da liberdade de informação. Então, nessa perspectiva, eu achava que o Brasil ganharia se não regulasse a profissão desse jeito, porque uma série de outros aspectos... Ai, desculpa, gente. Justo agora que eu abri o diploma, ou abri o microfone, apareceu aqui, o telefone tocou, desculpa. Mas é de 69, junta militar, exatamente. Da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, decreto-lei. Lembra do decreto-lei? Lembro, então. Decreto-lei 902, de outubro de 69.
Então, nesse caso, é interessante lembrar disso. A que finalidade atendia esse tipo de legislação? Muita gente fala do direito de resposta, que tal, mas é um outro assunto. E muita gente fala também... O direito de resposta não era dessa lei. Não era desse... Mas o direito de resposta é da lei de imprensa, não é? E a lei de imprensa é de 67. 67, isso. É E é isso. uma lei, não é um decreto-lei. Mas que é desse período e que depois nós ficamos meio num limbo. Tem argumentos, enfim, mas o fato é que a figura da regulação, como ela aconteceu no Brasil no tempo da ditadura, ela atendia às necessidades do arbítrio, ela não atendia à necessidade da sociedade. E em todos os países onde a imprensa é de qualidade, é fiscalizadora, é presente, corajosa, bem estruturada, não existe esta exigência. Existem proteções estatais que precisam existir, existem proteções da lei que precisam existir, mas não esse tipo de instrumento que, na verdade, é um instrumento de controle da informação e não de liberdade de expressão. Então, você concorda comigo, então, que ótimo. Não, porque é isso mesmo. Então, você também, de certa forma, você tem medo do Estado controlando. Você está fazendo, no caso dos monopólios, que não. Eu, mesmo no caso dos monopólios, eu tenho um pouco dos monopólios globais, né? Eu tenho um pouco de receio dessa regulação, mas eu acho que talvez não pudesse... Eu não tenho receio da regulação enquanto a existência do monopólio. Eu acho que a existência do monopólio é ruim para todo mundo, mas é da regulação deles, desses entes, daí eu tenho uma preocupação, eu acho negativo, enfim, mas podemos falar isso porque acho que também é outra mais 10 horas de conversa. É só para falar que outra coisa que fazia esse decreto 972, que eu fui lembrando quando você falava, ele também determinava o registro de qualquer veículo, você lembra disso? Então, precisava se não tivesse o registro, se os veículos não fossem registrados, revista, jornal, tinha até a questão, depois, quando começou a internet, a gente ficou um tempão com a discussão se deveria, qual regime que deveria ser atribuído. Ou alguns sites de notícias. E o único de internet que fez o registro como imprensa foi o Último Segundo, do IG, porque justamente na época em que ele fez esse registro, ele era dirigido, o Último Segundo, pelo Leão Serva e pelo Matina Suzuki, que são dois grandes jornalistas, e eles fizeram o registro porque estavam acostumados, que tinha que fazer o registro. Nenhum dos outros fez, até porque daí atribuía também um regime tributário para eles que era desfavorável, enfim, para outros veículos, tal, mas tinha toda essa outra discussão. Mas também tinha isso, era obrigatório o registro, e até hoje alguns veículos que começam a existir, eles me perguntam se a lei do registro ainda existe. Agora, eu defendo que você não precisa mais de registro. Eu acho que a gente consegue defender juridicamente que não precisa mais de registro, mas a lei ainda está em vigor, olha lá, porque no Decreto-Lei 972, essa parte ainda está em vigor. É engraçado. Mas o registro profissional teria caído com a medida provisória, que eu não sei se a medida provisória foi aprovada ou se caducou, mas teve uma medida provisória dispensando o registro do Ministério do Trabalho do jornalista. Patrícia, deixa eu... Mas aí é parte do sindicato, eu acho. Acho que é uma questão mais relacionada ao sindicato do que a diploma, eu acho. Enfim, não tem a ver com diploma. Não tem a ver com diploma, tanto que não é exigido diploma, por conta da decisão do Supremo. Então, mas eu não sei se o registro da profissão de jornalista ainda existe, porque ele foi derrubado pela medida provisória. Eu confesso, não sei se a medida provisória foi aprovado, porque já faz um tempo que ela foi adotada. Patrícia, deixa eu agradecer aqui também a Camila Soares, a Mônica Galvão, aqui de São Paulo. Patrícia, esse domingo passado foi o Dia Internacional da Imprensa. E, no mesmo dia em que
se comemorava no mundo inteiro a liberdade de imprensa, nós tivemos aquela agressão sofrida por jornalistas do Estadão. Essa questão, essa questão da agressão aos jornalistas, infelizmente, não é nova. Nós temos tido casos de agressão de alguns anos para cá. Eu lembro nas próprias manifestações de junho de 2013, onde jornalistas foram vítimas de agressão por parte de policiais e por parte da sociedade, de manifestantes. Nós tivemos violência causada por... Tivemos jornalistas que perderam uma visão, o olho. Tivemos jornalistas que sofreram agressões físicas, quando não morais, mas físicas mesmo, também por parte de manifestantes. Tivemos, na frente da prefeitura, um carro, se eu não me engano, era da Bandeirantes, não era eu acho que era da Bandeirantes, mas era Record, era Record ou Rede TV? Era com R, eu me lembro que começava com R. Na porta da prefeitura na porta da prefeitura aqui de São Paulo. Enfim, e nós temos visto todo ano cair a posição do Brasil no ranking mundial de liberdade de imprensa. Essa situação do profissional, voltando para a questão do profissional da imprensa, agrega-se aos problemas que eu comentei antes dos assédios, também uma questão de integridade física. Isso é gravíssimo, não? É gravíssimo e foi uma triste coincidência, né, no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, onde a Unesco comemora essa data justamente para lembrar, né, que a importância da imprensa para a democracia, para os estados democráticos, lembrar a importância do jornalista, né, enquanto prestador de um serviço público essencial para a sociedade, enquanto o Palavra Beta e outras entidades se uniram à Unesco para fazer um manifesto, né, lembrando a importância do jornalismo imparcial e sem medo, né, principalmente numa época de pandemia, onde também os cuidados, o jornalista o jornalismo é uma atividade essencial, ele está se colocando em risco ao ir cobrir notícias da pandemia, ao ir em hospitais, ao ir em cemitérios, mostrando a realidade da pandemia, né? Esse movimento que a gente fez para comemorar o dia 3, reunia Palavra Beta, a Unesco, a BET, a Abrage, a NJ, a GEDUCA, a ANER, quer dizer, realmente a gente estava tentando mobilizar para chegar no maior número possível de pessoas, mostrando essa necessidade da gente não só reconhecer a importância, mas também como valorizar o trabalho do jornalista. E aí a gente já vinha de um fim de semana extremamente agitado com relação à violência contra jornalistas. No sábado, durante o depoimento do ex-ministro Sérgio Moro, já havia acontecido caso de violência dos manifestantes com repórteres de emissoras de TV que cobriam o depoimento, e no domingo, aquela cena deplorável, né, dos jornalistas do Estadão sendo escorraçados de uma manifestação, e o repórter fotográfico sendo jogado no chão daquela forma, né, tão violenta, expondo o que eu tenho sentido que é uma escalada da violência, não só no ambiente digital, mas também no ambiente físico. E eu volto àquela questão que eu coloquei anteriormente sobre qual é o papel da imprensa. Que a sociedade está deixando de entender ou não está querendo entender o real papel. Você não mata o mensageiro, você não ataca o mensageiro. O que ele está ali colocando ele está, né, fazendo um retrato daquele fato, né? A gente tem uma frase, eu não me lembro agora, o Eugênio pode me ajudar, que diz que o jornalismo é o primeiro retrato da história. Né? Ele está ali para aquele momento, ele vai fotografar o que está. E ele fotografa na visão dele, né? Só que ele está ali trazendo aquela informação para a gente. Então, assim, o que a gente tem percebido? Né? E eu também falo isso. Os ataques aos jornalistas não começaram em 1º de janeiro de 2019. Eles já vinham crescendo
como você bem colocou, Marcos, que desde 2013, quando tiveram as manifestações, esses ataques já vinham acontecendo, só que hoje eles tomaram uma proporção, principalmente por conta dessa, né, dessa tendência autoritária, né, de pessoas que não têm, que mandam o jornalista calar a boca, né, toma e abre a possibilidade para que todo mundo que seja contrário tenha atitudes violentas. Então, o que a gente precisa de novo, fazer com que a sociedade reconheça esse papel, fazer com que a sociedade entenda a importância e, principalmente, entenda que liberdade de imprensa não é um direito do veículo de comunicação, é um direito seu, é um direito nosso, é um direito da sociedade. E assim, a gente tem tentado, o Palavra Aberta acabou de lançar, a gente acabou de lançar lá no Instituto, uma série, uma websérie mesmo, com filminhos, que a gente chamou de Jornalismo Conhecer para Defender. É uma forma da gente mostrar, né, um pouco do como é feito o jornalismo, o que é notícia, qual o método, o que é fonte, como se busca informação, é quase que um tutorial de entendimento do jornalismo. Pode ser uma gota no oceano, mas pelo menos eu acho que é uma contribuição do Instituto para que a gente melhore esse ambiente informacional e atue na valorização de um direito tão consagrado que é a liberdade de imprensa, né? Patrícia, nós estamos chegando no finalzinho, peço que você complemente aí com a palavra final, por favor, e agradecendo mais uma vez, querida, a sua participação, elogiando o seu trabalho e do Instituto Palavra Aberta. Marcos, eu te agradeço muito esse convite, essa oportunidade desse papo tão gostoso, como a Thaís falou, a gente poderia ficar aqui 24, 48 horas discutindo, e de novo agradecer e estar aqui com o Eugênio e com a Thaís, que eu admiro, os dois são meus amigos e eu sou fã dos dois, são os meus ídolos e tudo que eu preciso eu vou lá e busco informação em fontes tão privilegiadas como a Thaís e o Eugênio. Obrigada a todos e quem quiser conhecer mais do Palavra Aberta, visite o nosso site, palavraberta.org.br, e esse projeto Conhecer para Defender está livre para acesso, são 5 episódios que podem ser distribuídos. Gente, vamos difundir, vamos tentar fazer com que a sociedade entenda o papel do jornalismo. Obrigada, Marcos. Obrigado, querida. Eugênio, eu vou na palavra final, vou pedir para você, você tem uma formação interessante, porque eu sempre coloco que as duas profissões são muito parecidas. A profissão de jornalista e a profissão de advogado. Nós defendemos as liberdades, nós vivemos as liberdades. A nossa formação humanista, a formação que nos permite olhar para o próximo de uma forma diferente, né? Preocupação com a verdade, preocupação com a defesa, com os valores democratas, com os valores republicanos. Você foi presidente do Centro 11 de Agosto, né? Foi presidente do Centro 11 de Agosto. Você sabia que o primeiro presidente do OAB de São Paulo, além de advogado, um grande advogado, era também jornalista, Plínio Barreto, que foi chefe da editoria do Estadão durante 4 décadas. Sabia. Foi um grande advogado e um grande jornalista. Nós tivemos grandes jornalistas na história que eram formados em direito. Mas quem era ele? Você falou o nome, eu não... Quem era? O Plínio Barreto. Ah, sim, mas sabia como jornalista. Ele foi o primeiro presidente da OAB de São Paulo. Ah, que beleza, eu não sabia. E foi, durante muito tempo, chefe do editorial do Estadão. Foi, acho que, se eu não me engano, foi 4 décadas de chefe do editorial do Estadão. Vocês dois têm em comum, você, Marcos, e o Eugênio têm em comum, e olha só, são os 2 homens do grupo, olha que curioso isso, mas vocês dois têm em comum o viés, a parte política, né? Porque você foi presidente da OAB, foi eleito presidente da OAB, e o Eugênio foi do 11 de agosto. 11 de agosto, sim, era da... eu acho que por isso que vocês dois têm essa facilidade em falar, né? Porque eles falam muito bem, não falam, Patrícia? Eles falam muito bem, eu acho que é porque eles desenvolveram esse lado político. Eu acho que as mulheres era muito difícil você para esse lado, né? No passado, que era mais difícil. Não era totalmente difícil, mas enfim, era mais difícil. Mas, desculpa, te cortei. Ainda é. Thaís, o Brasil é muito machista ainda, muito machista.
a participação feminina nos parlamentos continua, nas Américas, só é maior do que o Haiti. Nós perdemos de todos os países da América, menos o Haiti. Olha a nossa posição no que diz respeito à participação feminina na política, nos parlamentos. Mas, agradecendo, Eugênio, pela participação, muito, foi importantíssimo você estar aqui conosco. E, para a sua palavra final, também com essa visão, cumprimentando a todos os jornalistas e todos os colegas advogados e advogadas que estão aí nos acompanhando hoje. Não, eu quero... eu que devo agradecer. A Patrícia disse que é fã da gente, mas eu que sou assim, sabe que eu vou aproveitar aqui, elas vão ficar sem graça, mas eu, quando converso com a Thaís e com a Patrícia, eu nunca me canso. Eu vivo assim um interesse crescente, eu quero saber mais, e a gente conversa há muito tempo, e acho que o fato da gente conversar não limita eventuais diferenças de angulação da visão, é uma convivência muito rica, em que há muitos pontos de vista, a gente muda de ideia, e eu sou assim, entusiasta da figura da Patrícia, da figura da Thaís, acho que iluminam muito a minha experiência mesmo, e são grandes figuras hoje para o Brasil. O Instituto que a Patrícia preside tão bem tem um papel fundamental na cultura política brasileira hoje, fundamental. E a mesma coisa eu posso dizer da Thaís, que nos defende, né? Agora, quero te cumprimentar, agradecendo o convite. Eu achei muito bom a sua condução. Fiquei muito feliz de estar aqui em companhia tão especial. Muito obrigado, viu? Obrigado, querido. Thaís, mais uma vez agradecer a você, registrando a presença aqui entre nós também do Luiz Leite Camargo, querido amigo de Hortolândia. Thaís, obrigado não só pela participação, pela organização, você é uma querida amiga, uma grande advogada, e cada vez mais contribuindo para a justiça nessa área tão relevante para a democracia, que é a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Obrigado, Thaís. Muito obrigada a você, Marcos, pelo convite, pela possibilidade de eu estar junto aqui. Eu não vou ficar fazendo elogio a Eugênia, a Patrícia, senão vai ficar uma encebação esse programa, essa live aqui. Mas, obviamente, admiro muito os dois. E muito obrigada pelo seu convite. Acho que a gente pode fazer depois, pensar até, Marcos, fazer recortes dessa conversa, enfim, sobre, por exemplo, o Instituto Palavra Aberta, a Patrícia nem comentou, mas o Instituto Palavra Aberta tem um programa muito importante contra a desinformação, e ela nem comentou, nem pôde comentar isso, acho que agora também não é mais tempo, mas eu acho que valeria até um programa, não sei, 40 minutos, meia hora, uma hora, não sei, para ela tudo isso, porque é muito interessante sobre a desinformação, que eu não gosto de chamar das fake news, mas das fake news, né? Então, tem um trabalho muito importante, tem o Eugênio na área quase ética, filosófica da imprensa, tem um trabalho também muito importante, também valeria diversas outras conversas, então eu acho que são conversas que podem continuar. Muito obrigada pela oportunidade. Já está feito o convite para os três, para que a gente possa dar sequência, sendo, aliás, muitos comentários aqui a respeito das fake news. Vamos depois fazer pensando exatamente nesse tema. Gente, obrigado a todos. Com pena, coração partido por ter tão pouco tempo, uma hora foi muito pouco tempo. Até segunda-feira nós vamos falar sobre as questões ligadas à criminalidade no ambiente da coronavírus. Vai ter o Maris, vai ter o Ruiz, vai ter o Hugo, também do DDD, mesma hora, 10 horas da manhã, aqui também na nossa fanpage. Um abraço, queridos. Bom final de semana a todos. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, até mais. Tchau. Tchau, tchau.